Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje, terça-feira. Possamos começar o dia louvando ao Senhor por todos os seus feitos, por termos despertado, por termos trabalho, por termos alimento, por tudo nós louvamos o Senhor. Falar ao Senhor, Senhor, eu te louvo e te agradeço nesse dia. Te entrego todo esse dia, Senhor. Possamos partilhar o Evangelho de hoje, de Mateus 14, do versículo 22 a 36, a 33. Pedindo esse Espírito Santo que nos ilumine, que nos batize nesse dia para ouvirmos e compreendermos a palavra. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir diante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse: venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: tu és verdadeiramente Filho de Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje o Senhor vem nos falar dessa fé que nos falta na hora da dificuldade. E aí ele começa dizendo que Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante, para outra margem. E eu me perguntava, mas como o Senhor pode fazer isso, obrigar alguém? Porque Jesus não é de obrigar. Mas aí eu me recordo da palavra do Senhor que vai dizer que tudo concorre para o nosso bem. Sabe quando nos acontece algo que não é bom, mas desse algo que não é bom, que o Senhor permite que aconteça, Ele consegue tirar um bem maior. E aí eu entendo também que quando Jesus obriga esses discípulos a entrarem na barca, era para isso, para concorrer para o seu bem. Para que eles pudessem ter essa experiência de fé. A mesma coisa comigo e com você. Se nós passamos por dificuldade, é a oportunidade que o Senhor está nos dando para fortalecermos a nossa fé, para segurarmos na mão do Senhor. Mesmo se estivermos como Pedro aqui, sendo levado pelas ondas, ou se estivermos também como Pedro, testando Jesus, Jesus está fazendo as coisas, Ele estava lá caminhando sobre as águas e mesmo assim Pedro duvidava. E nós fazemos isso, nós pedimos um sinal. Senhor, se isso é bom para mim, me dá um sinal. Senhor, se isso vai passar, me dá um sinal. Nós nos colocamos como Pedro. E hoje o Senhor nos fala que a nossa fé precisa ir além disso. Nós precisamos ter confiança no Senhor, mas precisamos também ter algo fundamental, ter coragem. Porque aí o Evangelho vai dizer, que quando eles viram Jesus caminhando, eles acharam que era um fantasma e eles gritaram de medo. E ele diz ainda mais, que Jesus diz a ele: coragem. Então, quando Pedro diz a ele, deixa que eu vá ao teu encontro caminhando, e ele diz: vem. Jesus vem, diz assim para mim e para você também: vem. Ou ele diz até mesmo para mim e para você: isso vai passar. E mesmo assim nós nos desesperamos, nós fazemos como Pedro fez. Quando as ondas começaram a se agitar, ele deixou de ter essa confiança no Senhor.
E aí, por causa dessa falta de confiança, essa falta de fé, ele afundou. E aí, o que ele faz? Ele grita por socorro. E o Senhor nos ensina isso também. Que ao gritarmos por Ele, Ele vem em nosso socorro. Deus é um Deus que nos ouve, que nos atende. Jesus é um Deus que está sempre pronto, sempre disposto a vir em nosso socorro. Por isso o Evangelho vai nos dizer que quando Pedro gritou, Jesus estava lá para socorrê-lo. E eles subiram na barca e o vento se acalmou. Porque quando Jesus está conosco, no nosso barco, na nossa dificuldade, a tempestade se acalma. Mas nós precisamos de duas coisas. A primeira é a coragem para acreditarmos em Jesus. A segunda é a fé. É não perdermos a nossa fé por causa da dificuldade. E essa fé precisa estar em Jesus. Mas o Evangelho vai dizer para mim e para você que a nossa fé sempre vai ser testada. E que nós precisamos de coragem para permanecermos firmes. Nós precisamos ser corajosos. Então, que diante da nossa dificuldade, possamos fazer como os discípulos, né? Como Pedro fez, gritar pelo Senhor, Senhor, salva-me. Né? Mas possamos também reconhecer esse Jesus que nos salva, como os discípulos fizeram quando se ajoelharam e reconheceram Jesus como o único Salvador. Então, que nesse dia, nas nossas dificuldades, possamos estar firmes com Jesus. Mesmo se precisarmos gritar para Ele, então gritemos, Senhor, salva-nos. Mas não percamos a nossa fé e não sejamos medrosos nesse dia. Sejamos corajosos, porque é a ordem que o Evangelho nos dá para esse dia. Sede corajosos e esperançosos em Jesus. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém.